Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando Nisso de hoje, com a pergunta de César Augusto Santos Amorim, estudante de psicologia que quer saber das diferenças entre eu ideal e ideal do eu. Ele diz que pode ser uma pergunta boba, mas eu realmente não acho. É uma pergunta que já arrancou muito o cabelo dos psicanalistas, né? Especialmente pelas dificuldades de tradução no texto onde essas noções aparecem, né? O texto Introdução ao Narcisismo, onde o Freud fala do Ich ideal, o eu ideal, que é uma instância que remete àquilo que nós gostaríamos de ter sido, aquilo que teria sido o nosso lugar no desejo dos nossos pais, nas expectativas da sociedade, naquilo que o outro espera da gente. O eu ideal corresponde a uma figura do narcisismo. É uma figura na qual essa divisão que existe entre o que a gente sente ser o eu e a imagem de nós mesmos teria sido assim desaparecida, de tal maneira que nós completaríamos e responderíamos ao que o outro espera da gente. Então, o eu ideal é, no fundo, nós como um objeto para o outro, aquilo que completa a expectativa que o outro tem sobre nós e que achamos que, uma vez feito isso, a nossa divisão, a nossa castração, a nossa angústia, ela vai cessar, né? Então é para esse lugar que a gente recorre diante da angústia, é para esse lugar que a gente recorre diante do desamparo. O ideal do eu é uma instância secundária, né? Ela é formada a partir do complexo de Édipo e tem que ver com uma substituição simbólica justamente desse narcisismo mais primário, né? Ela diz para a gente o que a gente deve ser como um ideal, tomando algo, alguém, uma ideia, né, um valor como ideal, para poder autorizar o nosso próprio desejo. Se o eu ideal é uma instância sumamente imaginária, o ideal do eu é uma instância simbólica. Ela diz, é como eu devo me aproximar, como eu devo ser para poder desejar, desejar aquilo com quem eu me identifico, né? Então, com as instâncias parentais, o ideal do eu é uma espécie de substituto dessa cena inicial, né, em que nossos pais e nossas mães são seres supremos assim, em bondade, em poder, em autoridade, e que em algum momento a gente tem que reconhecer que eles também são apenas humanos e substituí-los por outras instâncias que os representam, professores, mestres, figuras que a gente admira. Para fazer essa substituição, a figura fundamental em operação é o ideal do eu, né? É a partir dele que a gente monta as nossas estruturas de admiração que vão ser fundamentais para a nossa maneira de amar, né? Amar alguém é, no fundo, incluir essa pessoa no espectro do nosso ideal de eu. Ele seria uma instância de formação da nossa moralidade, junto com o super-eu. Enquanto o super-eu diz isso não pode ou isso tem que, o ideal do eu apresenta-se para nós como o formador dos nossos ideais reguladores, aquilo do qual a gente tenta se aproximar, aquilo pelo qual a gente se orienta, o nosso horizonte. Portanto, o ideal de eu nunca se alcança. E a função dele é justamente essa, né? De permanecer para a gente como um farol, como algo que ilumina o caminho do nosso desejo. Agora, a nossa tendência neurótica é tentar, em momentos de crise principalmente, fazer com que o ideal de eu se satisfaça com o eu ideal, que se acasale com o eu ideal. Isso são, então, as montagens narcísicas que a gente vai encontrar no funcionamento de massa, no funcionamento de grupo, nos apaixonamentos, nas formas rebaixadas de se humilhar e de servir ao outro, para que essa distância, enfim, seja suturada ou então suspensa. Ainda com relação a essa distinção, eu recomendaria um livro, na verdade a tradução de um dos seminários do Lacan, feita pela minha amiga Cláudia Berliner, o seminário 6, O Desejo e Sua Interpretação, onde no contexto da formulação de um conceito chamado grafo, o Lacan vai se deter longamente sobre a diferença entre ideal do eu e eu ideal. Fica então aqui a dica, seminário 6, O Desejo e Sua Interpretação, de Jacques Lacan. Para receber o Falando Nisso, toda quarta e domingo, inscreva-se no nosso canal.